Abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, a partir do verso 1. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Amém? O que eu quero conversar com vocês é sobre aquilo que a gente tem que nos livrar, né? Aquilo que nos embaraça. Aqui, o apóstolo Paulo faz a comparação aqui com a corrida, com os corredores. E se você já assistiu alguma vez alguma corrida, que seja aqui a São Silvestre ou qualquer uma que temos aí pelo mundo todo, os corredores não carregam peso, né? É só o corpo deles. Tem a roupa específica para correr, geralmente é uma roupa leve, um tênis apropriado para a corrida. Eles precisam ganhar velocidade, né? Não interessa só completar o percurso, o trajeto, mas também a colocação, quem chega em primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Então a velocidade é muito importante. A gente vê em alguns locais várias pessoas com o quê? Água. Porque eles não podem carregar a garrafa de água. É um peso. Iria atrapalhar o desempenho deles. E aqui ele faz essa comparação. Olha, você tem que se livrar de tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que te embaraça, de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te impede de alcançar velocidade. Porque aqui ele não fala a caminhada, ele fala a corrida. Tem uma diferença, nós vamos estudar daqui a pouquinho. Mas aqui ele fala de duas coisas, ele faz uma distinção. Ele fala do pecado que nos envolve, porque nós estamos no mundo. Onde quer que nós olharmos, nós temos propostas pecaminosas, nós temos opções, né? Nós temos a escolha de pecar ou não pecar. O pecado está ali do nosso lado, a gente não precisa ir atrás do pecado. O desejo de pecar vem contra nós. Então ele fala do pecado. Eu não quero me ater ao pecado, amém? O apóstolo Paulo diz que ele não deve nem ser nominado no nosso meio. Então não vou falar de pecado. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, como nós dizemos, né? Aquilo que nos atrapalha. Isso quer dizer que tem coisas que não são pecado, mas que me atrapalham a viver o propósito de Deus para minha vida. Existem coisas que não são pecado, mas que me atrapalham a correr a corrida que me foi proposta, a viver e a cumprir o chamado de Deus para minha vida. O que é que pode estar nos atrapalhando, nos dificultando o passo, nos impedindo de ir além? E aí aqui eu coloquei algumas coisas. A primeira coisa que eu pus foi trabalho. E trabalho, ele pode ser o trabalho dentro de casa. Ele pode ser o nosso trabalho secular, a sua profissão. Ele pode ser o ministerial, o trabalho ministerial. Lembra de Marta e Maria? Quem vai escolher a melhor parte? O trabalho tem que ser feito, não tem? Ele precisa ser feito. O trabalho dentro de casa, ele precisa ser feito, não precisa?
O apóstolo Paulo, se eu não me engano, em 1 Coríntios, no capítulo 7, ele fala dos deveres conjugais e tal, e depois ele fala, ele faz uma distinção dos que são casados e dos que são solteiros. E aí ele fala, porque o solteiro, ele cuida das coisas de Deus, de como agradar a Deus, mas o casado, ele também tem que cuidar de como agradar a sua esposa, ele também tem que cuidar das coisas da sua esposa e vice-versa. A esposa tem que cuidar não só das coisas de Deus, mas também como agradar o marido. E aí eu brinco, eu falo, olha, você que é solteiro, casa com quem está envolvido com as coisas de Deus, porque aí não é que fica às mil maravilhas, mas facilita um pouco, porque vocês vão trabalhar juntos nas coisas de Deus. Vocês estão entendendo? Às vezes o trabalho pode estar nos atrapalhando, pode estar nos embaraçando, pode estar aí dificultando a nossa corrida que foi proposta pelo Senhor. E nós precisamos estar atentos. Jesus, quando ele é questionado sobre o imposto, ele fala, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós precisamos pagar impostos, nós precisamos trabalhar, mas eu não posso tirar o que é de Deus por conta daquilo que eu estou dando a César. Ou seja, eu não posso tirar toda a minha devoção a Deus, o meu trabalho a Deus, a carreira que Deus me propôs, para eu cumprir os meus deveres aqui nessa terra. A gente precisa lembrar daquele ensinamento que Jesus diz no começo lá de Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nada pode me atrapalhar a servir a Deus. Se casar atrapalhasse a gente de servir a Deus, a gente não podia casar. Se a maternidade nos atrapalhasse de servir a Deus, não podia ter filho. Se o trabalho, vocês estão entendendo? Em primeiro lugar é o reino de Deus. E eu acho interessante porque Jesus usa essa expressão: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É muito além de você entrar para dentro do seu quarto, fechar a porta, orar e ler a Bíblia. É muito além de você vir ao culto, você ir à reunião do discipulado, da célula, da intercessão. É muito além de você participar de um encontro e ter aquele momento tremendo e maravilhoso com Deus. É buscar o reino de Deus. É trazer o reino de Deus. Isso implica em trabalho. Isso implica nessa corrida que nos está proposta. É em primeiro lugar. A segunda coisa que veio aqui na minha mente: julgamentos. Em Mateus, projeta para mim, por favor, Mateus capítulo 7, do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A gente precisa lembrar que o nosso dever é amar o nosso próximo. A gente muitas vezes está pronto para julgar, porque a gente não concorda com a atitude do próximo, porque muitas vezes a gente vê que o próximo ele tem tomado algumas atitudes que vai totalmente contra aquilo que a palavra nos ensina. Mas o nosso dever como cristãos é amar, é exortar em amor, é trazer para perto, é ensinar e também aprender. Quem aqui já aprendeu com criança? Eu já tive cada aula brincando com os meus filhos, que eles não têm nem ideia do que eles me ensinaram. A gente tem que estar pronto, tem que estar disposto a ensinar o nosso próximo a amá-lo e não julgá-lo. Porque, segundo o próprio Jesus, com o mesmo critério que eu uso para julgar o meu irmão, eu vou ser julgado.
E talvez isso que tem atrasado o meu passo. Talvez eu me esforço tanto na minha caminhada, eu me esforço tanto no propósito de Deus para mim, mas parece que é difícil, que está pesado demais. Pode ser que eu esteja usando um critério pesado demais para julgar os outros. No verso 2, projeta o verso 2. Com o critério com que julgardes, sereis julgado. Com a medida com que tiverdes medido, você também será medido. Então nós precisamos ficar atentos aos julgamentos que a gente faz. Não é concordar com uma conduta errada, mas é corrigir em amor. É ter aquele peso de querer ensinar, de querer ajudar e não condenar. Deus não nos chamou para condenar ninguém, mas Deus nos chamou para ensinar. Amém? A terceira coisa que eu pus, e é aquilo que eu vou me ater um pouquinho mais com vocês, é o nosso passado. Abre a sua Bíblia em Lucas. Não importa se você teve um passado bom ou ruim. Se ater ao passado, ficar preso ao passado, vai te atrapalhar. E você precisa se livrar daquilo, de todo o peso, de tudo aquilo que te embaraça. No capítulo 9, verso 62. Ao que Jesus lhes asseverou: ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. A comparação que Jesus faz aqui com o arado ele era um instrumento feito, ele ia arar a terra, fazer aquelas valas, né, para colocar a semente, e era preso em bois. Geralmente era 2, né, um de cada lado. E a pessoa, o homem que estava ali arando aquela terra, ele tinha que olhar para frente. Ele não podia olhar para trás. Ele tinha que fixar os olhos no objetivo dele, para que a vala ficasse certinha, retinha. Se ele estava com a mão no arado, distraído, aqui como o próprio Senhor fala, contemplando as coisas que estavam lá para trás, ia sair uma vala toda torta. Ia ser um serviço super mal feito. Não ia? Pensa, 2 bois, um de cada lado, negócio assim de madeira indo para arar a terra, era pesado, precisava ter concentração, precisava fixar ali, prender mesmo a atenção naquilo que estivesse fazendo. Imagina ele guiando o arado, porque era o homem que direcionava, que estabelecia qual que era a direção, olhando para trás, contemplando as coisas que ficaram para trás. É muito perigoso ficar contemplando o passado, seja ele bom ou ruim. Falando em ruim, me veio a pessoa de José. José, filho de Jacó, de Israel, aquele que foi vendido pelos irmãos. E eu acho que ele foi vendido e foi mesmo assim a mão de Deus salvando, porque a intenção dos seus irmãos era matá-lo. Aí ele foi vendido como escravo. Um filhinho de papai, um rapaz que era um bom filho, era um filho obediente, era um jovem que temia ao Senhor, mas que se viu escravo numa terra distante, longe de tudo aquilo que ele conhecia, porque ele era filho de um pai rico. Ele tinha as mordomias que hoje os filhos de ricos têm, para aquela época. Foi vendido como escravo. E a gente vê a mão de Deus sendo com José, abençoando e fazendo José prosperar em tudo. José se torna governador do Egito, o homem mais poderoso depois de Faraó. Se casa, tem filhos. De repente o passado volta.
E José se prende ao passado. Abre a sua Bíblia, vai comigo lá para Gênesis, no capítulo 42. Verso 6. José era governador do Egito e era ele quem vendia o mantimento a todo o povo da terra. Os irmãos de José chegaram e se prostraram diante dele com a face junto ao chão. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles. E lhes falou duramente e os inquiriu: de onde vindes? E eles responderam: da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor. Assim José reconheceu seus irmãos, todavia eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles e os questionou: vós sois espiões. Aí volta para o verso 14, porque aqui eles estão convencendo José que eles não são. José se mostrou inflexível: vós sois espiões. Verso 17. Contudo, pôs a todos na prisão por 3 dias. José reconhece os seus irmãos. José se lembra dos sonhos que ele teve lá na juventude, aos 17 anos. Quando os feixes de trigo dos irmãos se prostravam diante do feixe dele, que permanecia erguido. E o coração de José se fecha. Eu não sei como que foram esses 3 dias para José. Mas aqui nós lemos que ele falou duramente com seus irmãos. Se tornou inflexível: vocês são espiões. Colocou todos na prisão por 3 dias. E algo mexia ali dentro de José. Depois de muita conversa, José despede todos, mas mantém Simão preso. Fala para eles: vocês voltam, mas é para trazer o irmão mais novo, que era Benjamim, que era irmão de José. E deixou Simão preso. Aí, no capítulo 43, os irmãos voltam, contam para o pai tudo aquilo que aconteceu. Jacó diz que Benjamim não sai de perto dele de jeito nenhum. No capítulo 43, a fome continuava assolando toda a terra. Verso 2. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha trazido do Egito. Eu não sei quanto tempo durou esse mantimento. Mas durante todo esse tempo que os irmãos de José voltaram com a comida, voltaram com o mantimento, Jacó foi irredutível, ninguém vai levar Benjamim. Simão está lá preso. O passado de José está lá na prisão. Quando acaba a comida, Jacó fala: vocês precisam voltar lá e comprar mais. Aí, se eu não me engano, é Judá que fala: não tem jeito, pai. Ele falou que se a gente aparecer lá sem Benjamim, a gente não vai nem ver ele. Quanto mais trazer comida. E conversa vai, conversa vem, eles convenceram. E Benjamim voltou com eles. No verso 30, José recebe todos eles, recebe Benjamim, manda dar comida. No capítulo 45, ele coloca a taça dele, vocês conhecem a história, né? A taça dele no saco de Benjamim, para falar que Benjamim estava roubando ele. Volta todos os irmãos desesperados para o palácio. No capítulo 45, diante do apelo do irmão, José não pôde se conter. E na presença de todos os homens de seu séquito bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram. E a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. José declarou a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José aos seus irmãos: aproximai-vos de mim. E eles lhes aproximaram e esclareceram: eu sou José, o vosso irmão, que vendeste para o Egito. Mas agora
não vos entristeçais, nem vos amedrontais, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Aqui, nesse momento, José se libertou do seu passado. Nesse momento, José se libertou daquilo que embaraçava, que atrapalhava o seu caminhar, a sua corrida. Porque a falta de perdão, talvez você tenha tido um passado muito ruim. Talvez pessoas te feriram e te magoaram. E aí é um dispositivo de segurança nossa. A gente se afasta, a gente esquece, a gente não quer tocar no assunto. Mas isso não é perdoar, isso não é cura. José, se a gente for parar para pensar, ele estava ele era um homem realizado. Ele era um dos homens mais poderosos, o segundo mais poderoso da terra naquele momento. Ele era casado, ele tinha 2 filhos. No auge profissional dele. Aparentemente falando, vida perfeita, não é? Porque a gente tem essa... uma medida mesmo de segurança nossa. A gente esconde, a gente não toca no assunto, a gente não mexe. Deixa lá, a ferida vai cicatrizar. Eu preciso me libertar. Durante o período que Simão ficou preso, que os seus irmãos voltaram, eu não sei se passou meses, se passou anos, mas foi todo um tempo que José perdeu de relacionamento com o seu irmão. Talvez, se no primeiro momento que os seus irmãos aparecessem diante dele, se ele já tivesse com esse coração sarado, se ele já tivesse se livrado desse embaraço e tivesse falado para os irmãos: sou eu sou José, traz meu pai, traz Benjamim, traz todo mundo. Ele teria tido mais tempo com toda a sua família. Se livre do seu passado. Não ignore as suas dores, os seus sofrimentos. Não retenha perdão. O perdão te liberta. Enquanto José sofria, enquanto Simão estava lá preso, Simão não sabia que José era seu irmão. Seus irmãos não sabiam que o governador do Egito era José. Enquanto isso, José estava remoendo tudo aquilo por dentro. Um homem poderoso chorou de tal forma que todos do palácio ouviram. É muita dor. Liberte-se do seu passado. A falta de perdão corrói você por dentro. Existe também aquelas situações em que o passado pode ser algo bom, mas Deus não te criou para ficar contemplando o que está lá atrás. Aí eu me lembrei da mulher de Ló. E às vezes você se assusta e fala: nossa, mas não era um passado bom. Era, eles gostavam de morar em Sodoma. Foi escolha deles. Ló escolheu mudar para dentro de Sodoma. E quando você for estudar, eu não vou ler por causa do nosso tempo, mas está em Gênesis capítulo 19. A Bíblia diz que o anjo praticamente expulsou Ló, a sua esposa e suas filhas de lá. Porque eles estavam demorando. E o anjo falou: olha, enquanto vocês não saírem, eu não posso fazer nada. Sai, senão vocês vão ser destruídos. Sodoma e Gomorra vai ser destruído. A Bíblia diz isso, que os anjos tiveram que forçá-los a saírem de Sodoma. E o anjo falou: não olha para trás. Fixa aí seu olhar no rumo que você tem que ir e vai. E talvez a mulher de Ló ficou lembrando das amizades que ela fez, da vizinha, que era uma boa companheira, dos genros, os homens que iam casar com as suas filhas e que acharam que Ló estava brincando e não quiseram sair junto com Ló. Não importa se você teve momentos bons,
Deus te chamou para ir adiante. Deus te chamou para sair daqui e ir para lá. Vai, não olha para trás, não fica contemplando o seu passado, não fica lembrando, mas era tão bom aquela época, era tão gostoso, tão prazeroso tudo aquilo que eu vivi. Não fique contemplando o seu passado. Olha para frente, olha para aquilo que o Senhor tem para você. Volta lá em Hebreus. Ele fala que a gente precisa se livrar daquilo que nos atrapalha e também do pecado e correr com perseverança. É porque não vai ser fácil. É porque a gente tem aflição, é porque a gente passa por situações difíceis, que a gente machuca, a gente tropeça, a gente tem que levantar. Mas a gente precisa ser perseverante. A corrida já foi proposta. Os campos estão prontos. O Pai fala para a gente orar para Deus enviar os trabalhadores. A seara está pronta. Você não pode caminhar, você tem que correr. Há urgência no chamado de Deus para nós. Há urgência na corrida que Deus propôs para nós. E aí ele continua, olhando fixamente para quem? Para Jesus. Jesus é o nosso alvo, Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso espelho. Jesus, olha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. O nosso exemplo tem que ser Jesus. O nosso ponto de referência, eu vou me comparar com Jesus. Eu preciso, Jesus conseguiu, Jesus prosseguiu, Jesus até pediu, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus é o exemplo. E aí no verso 3, ele fala, refletir profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não fatigueis, para que não canseis, tampouco desanimeis. Jesus sabe o que é ser rejeitado. Jesus sabe o que é sofrer resistência, oposição. Mesmo vindo fazer o bem, mesmo vindo nos salvar e nos resgatar. Ele é o nosso espelho. Ele é a nossa inspiração. Nós podemos sofrer resistência. Nós podemos passar por oposições. Nós podemos. Porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele em nós, a esperança da glória. Para eu conseguir, para você conseguir correr a carreira que te foi proposta, você precisa manter os seus olhos fixos em Jesus. Porque senão você se cansa, porque senão você se desanima. Em 2021, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Você vai precisar de perseverança, você vai precisar de força, de ousadia, de resistência. Mas colocou a mão no arado, não olha para trás não. Porque aquele que faz isso não é apto para o reino de Deus. E Ele nos chamou para o seu reino. Ele nos resgatou das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Corra a carreira que te foi proposta. Se livre de tudo aquilo que te atrapalha, de tudo aquilo que diminui a sua velocidade, de tudo aquilo que te impede de chegar até o seu objetivo. Amém?